Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar sobre o jogo de amanhã, né? Final de semana geralmente não costumo gravar muitos vídeos porque os assuntos são muito poucos, então eu guardo aí para quando a gente tem alguma coisa para falar. O Goiás joga amanhã, a partir das 19 horas no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e nós viemos aqui falar um pouco sobre o jogo, né? Esse jogo é importante para o Goiás. O Goiás hoje perdeu muitas posições, né? Os rivais aí estão ganhando, estão subindo na tabela e o Goiás só caindo. Uma vitória pode colocar o Goiás no G4 novamente com 10 pontos ali, um ponto. Pode ficar um ponto atrás do líder do campeonato, que deve terminar essa rodada com 11 pontos. Jogo importante, o Goiás provavelmente vai ter algumas mudanças, né? A contar ali algumas posições que eu acho que a gente pode ter mudanças ali. A do Marcão, eu acho que pode sim ter a entrada do Gonzalo Freitas no lugar do Marcão, talvez até uma forma de poupar o Marcão durante tantas críticas durante essa semana. Pode ser que o Marcão inicie aí no banco e o Gonzalo pode ganhar sim a titularidade. Outra posição importante e que deve ser aí agora titular é o Anselmo Ramon. Anselmo Ramon deve iniciar contra o Botafogo de Ribeirão como titular. Agora as dúvidas ficam ali nas pontas, né? Amanhã a gente deve ter o mesmo time, porém com uma entrada de Anselmo Ramon e talvez a saída de Marcão para a entrada de Gonzalo. A gente deve iniciar o jogo amanhã com Tadeu, Lucas Ribeiro e Messias, Lovati na lateral esquerda. Na lateral direita, a gente deve continuar com Caito, tá? O Lepo, segundo as informações que a gente recebeu, vai tomar banco, sim. O Lepo vai ser banco e o Caito vai ser titular da lateral direita. Por enquanto, o Lovati na lateral esquerda, até a recuperação do Danilo, que já vem participando, talvez pode até ter oportunidade no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, deve estar disponível no banco de reserva, o garoto Danilo, que se recupera. A lesão dele é chata, é uma lesão que não pode tomar tanto contato, não pode ter tanto contato, porque ali uma pancada na mão pode, talvez, lesionar, né, uma coisa mais grave, de uma lesão que não está 100% recuperada, mas já deve estar voltando aí o Danilo, porém, Lovati deve ser o lateral esquerdo e o DG também é um dos jogadores que deve ficar na geladeira aí. Eu até falei sobre isso aí no último vídeo, né? Então Lovati deve ser o titular, Caito titular da lateral direita, Lovati na esquerda. Já no meio campo, aí fica aí essa dúvida, Marcão ou Gonzalo Freitas, Gava, né? O Gava também deve jogar ali, e Juninho deve voltar à escalação principal aí como titular já contra esse jogo com o Botafogo e Ribeirão Preto. Então acho que a gente deve ter esse trio aí, Marcão, Juninho e Gonzalo Freitas. Ou Marcão, Juninho e Gava, ou Gonzalo, Juninho e Gava. Acredito muito na possibilidade que o Marcão perca posição para o Gonzalo Freitas, né? O problema é que ambos erraram aí pênaltis importantes na classificação para ser campeão da Copa Verde. Porém, né, o Marcão tem um problema um pouco maior para ele resolver, né? Aquele atrito que ele teve com a torcida lá em janeiro, que voltou a bater na porta aqui do torcedor do Goiás, principalmente com a mensagem muito complicada, né, para a torcida estar digerindo. Mas, vida que segue. Já no ataque também outra dúvida, né? Quem entra? Anselmo Ramon ou Arthur Kaique? Eu quase cravo para vocês que o Anselmo Ramon será o titular daqui para frente. Acho que acabou aquela parte de teste. O Arthur Kaique não vem fazendo boas partidas, também foi determinante na derrota do Goiás quando ele perde a bola no meio campo, e acredito que dessa forma o Anselmo Ramon assuma sim a titularidade. Então a gente deve ter ali um ataque com o Anselmo Ramon, Pedrinho e Wellington Matheus, ou Anselmo Ramon, Pedrinho e Arthur Kaique fazendo ali a ponta, né? Que posição é essa que ele já fez no Goiás, mas eu acredito que vai ser sim o Wellington Matheus, Pedrinho e Anselmo Ramon, tá bom? Esse deverá ser o time. Ou amanhã a gente embarca para Ribeirão Preto, uma viagem aí de mais ou menos 600, 700 km. Vamos lá acompanhar esse jogo de perto, fazer a cobertura total para vocês desse jogo. Espero que o Goiás volte com uma vitória para ver se dá um ânimo, se talvez o torcedor consiga embalar novamente, o torcedor do Goiás que vinha, né, começando a embalar. Talvez um título da Copa Verde daria muito mais esperanças, né, de um campeonato brasileiro da Série B melhor, mas o Goiás consegue mais uma vez, né, colocar a torcida dentro de uma geladeira, esfriar o clima que se criou para a final. Mas é assim, futebol é isso, né? Espero que talvez, né, a males que vem para bem. Às vezes essa eliminação no Goiânia, essa eliminação na Copa Verde, talvez no final do ano a gente pode ter uma surpresa, né? A gente vê que não foi tudo por água abaixo, e é o que o torcedor espera e tem fé nisso. Porém, precisa mudar a postura, né? Não é só jogadores. A gente vê que todo jogador que vem para o Goiás não joga. Por exemplo, do Edson Carioca,
Edson Carioca, que já marcou lá gols, já deu passe, tem sido importante lá, né, atuando no outro time. E no Goiás não consegue render. Ontem, inclusive, marcou gol aí contra o Atlético Mineiro. Foi ali importante na vitória, no empate, acho que ficou 2-2 o jogo do Atlético Mineiro contra o time lá do Edson Carioca. E ele tá jogando bem. Então, assim, o Goiás tem esse negócio de jogador chegar aqui, vem de boas campanhas, quando chega aqui não consegue render nada. Espero que isso seja só uma superstição, né, e que esses caras consigam engrenar. Eu acho que vai muito mais de organização dentro do elenco. Hoje o nosso clube tem uma parte física fraquíssima, né? Não tão... muito se explica isso, o Goiás está perdendo jogos aí nos últimos minutos. Eu vou atribuir sim responsabilidade à parte fisiológica do Goiás. Os caras não têm gás para terminar o jogo. Não à toa a gente toma gol contra o Vila faltando 2 minutos e contra o time do Paysandu faltando 4 minutos. Então assim, falta aquele gás no final. Até porque o time do Goiás não vem fazendo partidas horríveis igual fazia no começo do campeonato. Porém, falta a parte física, né, para poder garantir o resultado no final do jogo. Quanto precisa chegar numa bola mais forte, quanto precisa ganhar do adversário uma corrida, não vem ganhando e não vem dando conta de sobressair a parte física. Então precisa isso, dar uma analisada nisso aí também, que eu acho que está fazendo total diferença nessas partidas que o Goiás vem perdendo, né, e vem empatando, vem sofrendo aí. Então, essa parte fisiológica do Goiás está devendo muito. E no mais é isso, a gente precisa ter um líder dentro do elenco, eu acho que hoje não tem, muita divisão, é muito jogador tarimbado. Então antes do Juninho chegar era muita liderança do Messias, é muita liderança do Tadeu. Eu acho que um elenco não pode ter tantos líderes, eu acho que tantos líderes atrapalha, tem que ter um cara que seja a voz do elenco e que fique designado para poder fazer cobranças, né? E que o elenco respeite, não adianta nada ter 50 pessoas dentro do elenco que se diz líder e nenhum deles chamar atenção, nenhum deles ter moral para tal. Não adianta também chamar atenção e não ter moral, porque os caras vão cagar. Então acho que o Goiás está precisando disso. Quando se fala em liderança de elenco, muitos nomes aparecem, Juninho, Tadeu, Messias, muitos nomes aparecem. Eu acho que não pode ser assim. Precisa ter um cara que tenha o respeito do elenco, não precisa ser grosso, grosseiro, mas que tenha o respeito dos caras, né? Tenha admiração. E eu acho que isso precisa ser resolvido urgentemente. E que esse cara ganhe a abraçadeira para poder, né, comandar o time e levar o time, para quem sabe, um acesso do Campeonato Brasileiro. Lucas Andrino vem balançando. Essa semana a gente conversou com muita gente do Goiás, né, estão pressionando o Haroldo, estão pressionando o Conselho de Administração para que o Andrino seja demitido. Acredito que isso não vai acontecer, tá? Isso é uma opinião minha. Acredito que o Andrino não vai ser demitido agora. Isso me preocupa também, né? Porque logo mais, daqui 6 rodadas, 7 rodadas, já abre aí, né, a janela de contratações e o Andrino provavelmente vai ao mercado de novo. 2 anos se passaram e um elenco nunca foi montado, um elenco de qualidade, um elenco para trazer de volta o brilho do olho do torcedor esmeraldino. Amanhã a gente se fala, vou gravando e vou mostrando para vocês aqui a nossa chegada a Ribeirão Preto. Vamos lá fazer essa cobertura do jogo para vocês. E amanhã eu trago para vocês as informações aí, talvez a escalação mais ou menos aí oficial. Quando eu erro é 1 ou 2, né? A não ser quando o cara vai também machuca, aí a gente aumenta um pouco essa taxa de erro. Mas amanhã eu tento trazer uma escalação, mas eu acho que não vai fugir do que eu falei, tá? Anselmo Ramon deve iniciar jogando, deve sacar o Arthur Kaique, Marcão pode perder posição pro Gonzalo, né? E ali talvez o Juninho retorne. Se não retornar, Rodrigo Andrade entre no lugar dele. No mais, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tenha aí um domingo abençoado e amanhã a gente volta com informações para vocês do grande jogo lá em Ribeirão Preto, no estado de Santa Cruz. Um abraço.